Glória a Deus conosco, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Em obras agora vamos construir. Mãos à obra sem demora, sei que o Senhor está a agir. Deus nos chama pra viver, Deus nos chama pra fazer ao seu lado o trabalho. Deus nos dá animação, Deus nos dá disposição. Boa noite, irmãos. Vamos estar nesse momento louvando ao nosso Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas e pelo que Ele há de fazer. E lembrando que nós precisamos sempre do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como uma corça anseia por água, assim tenho sede.
Meus pés pisaram Senhor, minha mente morreu, angústia me dominou. Já não sou nem mais eu, meus olhos buscam teu rosto. Onde está o meu Deus que ungiu a minha cabeça, me chamou filho meu? Estou no ventre do peixe, o terror me engoliu no mais profundo dos mares. Tua mão me cobriu, por mais que eu fuja de tudo, tu me alcançarás. A tua unção não me deixa, não me deixa nunca. Adorai, eu digo a minha alma, eu canto, Abba Pai, que quebra minhas correntes, clamo, Adonai, Adonai, tu és meu dono. Adorai, eu digo a minha alma, eu canto, Abba Pai, que quebra minhas correntes, clamo, Adonai, Adonai, tu és meu dono. Estou no ventre do peixe, o terror me engoliu no mais profundo dos mares. Tua mão me cobriu, por mais que eu fuja de tudo, tu me alcançarás. Tua unção não me deixa, não me deixa nunca. Adorai, eu digo a minha alma, eu canto, Abba Pai, que quebra minhas correntes, clamo, Adonai, Adonai, tu és meu dono. Adorai, eu digo a minha alma, eu canto, Abba Pai, que quebra minhas correntes, clamo, Adonai, Adonai, tu és meu dono. Adorai, eu digo a minha alma, eu canto, Abba Pai, que quebra minhas correntes, clamo, Adonai, Adonai, tu és meu dono. Adorai, Abba Pai, Abba Pai, que quebra minhas correntes, clamo, Adonai, Adonai, tu és meu dono. Tal como sou o Senhor, venha adorar a Deus conosco.
Boa noite, graça e paz. É bom estarmos juntos, corações unidos. E estamos aí finalizando o mês de julho. Na realidade também estamos finalizando 2 ciclos. O primeiro ciclo é que nós estávamos aí desde 15 de março sem os cultos presenciais. E no próximo domingo nós estamos retomando de forma gradual os cultos. Você verá daqui a pouco detalhes em nossos avisos. E nós teremos culto presenciais pela parte da manhã, mas à noite ainda, pelo menos no mês de agosto, continuaremos o culto online. Mas assim, 100% online, nós estamos fechando esse ciclo hoje. Graças a Deus, não é? Foi bom e tem sido bom, mas o ideal é nós estarmos juntos, fisicamente, não é? Então, espero que você nos acompanhe na mensagem e também nos avisos, tá bom? E outro ciclo é que nós estamos fechando uma série de pregações nesse mês de julho. O título é Ao Retornar, e é de fato um trocadilho, né? Com essa questão da expectativa do retorno presencial dos cultos. E nós estamos tratando alguns personagens ou alguma circunstância, alguns episódios de retorno. E hoje à noite eu quero tratar a vida de Neemias e a sua ida à região de Jerusalém para ali levantar os muros. E de certa forma a gente crê que o retorno de um povo dentro de um contexto de vitalização de uma cidade, de Jerusalém, e a gente quer nessa revitalização dessa cidade, né, esse retorno da atividade da cidade de uma forma excelente, trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Então eu te convido para que você abra aí Neemias capítulo 2, eu vou ler dos versos de 11 a 20, ou acesse aí seu smartphone, ou nos acompanhe nos versículos que vão se seguir, tá bom? A palavra de Deus diz assim, Neemias capítulo 2, versos de 11 a 20. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas a fogo? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Que o Senhor agregue essa palavra em seu coração. Vamos orar?
Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo culto que nós já tivemos hoje pela manhã, Senhor Deus, pelo dia que o Senhor nos presenteou, e agora à noite, podendo também se debruçar diante da Tua palavra e rogar, ó Pai, ao Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito sobre nós. Nós, ó Pai, queremos nesta noite ter um encontro com o Senhor, o qual o Senhor falará aos nossos corações. Te agradecemos, ó Pai, porque no próximo domingo já poderemos retornar os cultos presenciais, mesmo que de forma gradual, mesmo que com poucos irmãos que estarão retornando debaixo de uma escala, mas mesmo assim, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos levado a bom ermo, com bom êxito, Senhor Deus. Nós te agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, Neemias aqui, ele está chegando em Jerusalém com uma missão, e a missão de Neemias é ser bênção na vida das pessoas. Então aqui o título que eu quero trazer para esta noite é que ao retornar, ao você viver a sua vida diária, a sua vida cotidiana, nesse processo gradual do que as pessoas estão dizendo aí, o novo normal, você possa ajudar as pessoas com ações sábias. Então aqui a verdade que eu quero defender, o ensinamento que eu quero trazer é que ao retornar, ajude as pessoas com ações sábias. E é isso que nós queremos ver na vida de Neemias. Ele queria ser bênção na vida do seu povo e foi bênção. Como? Se você já leu o livro de Neemias, você sabe como é que ele foi bênção na vida do seu povo. Eu quero relatar aqui só alguns detalhes, um suprassumo do livro de Neemias. Primeiro, ele reconstruiu os muros da cidade. Ou seja, ele trouxe segurança para os seus moradores, ele trouxe reforço, ele de fato deu paz diante dos inimigos que poderiam ali afrontar os judeus. Então ele reconstruiu os muros. Segundo, ele governou essa região, Judá, por cerca de 12 anos. E ele foi bem sucedido na sua gestão. Então não somente reedificou os muros, mas também toda a administração, toda a gestão daquelas pessoas que estavam ali perdidas, não é? Foram abençoadas pela gestão de Neemias. Então trouxe desenvolvimento, ou trouxe restauração. E por fim, ele também exortou aquelas pessoas para que se aproximassem mais de Deus, se arrependessem dos seus pecados, de fato vivessem uma vida mais santa diante dos olhos do Senhor. Ele então agiu também como um líder espiritual diante do seu povo. Então por conta disso, ele foi sim uma bênção na vida do seu povo. E você também, no seu processo de voltar as coisas ao normal, você pode continuar abençoando a vida das pessoas, ou você pode se empenhar cada vez mais para ajudar as pessoas, e você precisa fazer isso então com sabedoria. Você precisa ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas que estão ao seu redor com muita sabedoria. E aqui então nós podemos entender que a gente precisa seguir alguns exemplos aqui na vida de Neemias para o nosso próprio ensinamento. Então, se você quer ser bênção na vida das pessoas, precisa de fato de ser compromissado com esse ideal, de ser uma testemunha de Cristo, de ser alguém que vai impactar a vida das pessoas. Mas não só compromissado, às vezes a gente tem ideais, às vezes a gente tem desejos, tem pensamentos, mas a gente não pratica. Então, além de eu ser compromissado, desenvolver desejo dentro do meu coração, eu preciso viver isto. Então, não é só ser uma pessoa compromissada, mas uma pessoa também engajada em ser bênção na vida das pessoas, em ser bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor, dentro de casa, no ambiente de trabalho, no retorno aqui dos cultos presenciais, na vida dos irmãos, na vida aqui da nossa comunidade cristã, não é? Então você precisa não somente entender
que você pode trilhar esse caminho, mas você precisa também entender que você tem que contar com pessoas para fazer uma força-tarefa, um conjunto com outros em ação de bênção. Então, quando o marido e a esposa se unem, isso é uma bênção sobre a vida dos filhos. Quando os filhos se unem para ser bênção na vida dos pais, os pais de fato são agraciados. Quando uma igreja se une para poder abençoar um ao outro, é uma igreja de fato bem-sucedida aos olhos do Senhor e também na vida do irmão. Ou seja, na questão de nós termos sabedoria na forma de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, a gente também tem que entender que não é uma caminhada solitária. A gente também precisa contar com outras pessoas. E aqui, na história de Neemias, nesses versos que nós estamos vendo, você vai entender que Neemias ele precisa contar com as pessoas também abraçando a sua visão. As pessoas também sendo incendiadas pelo desejo que está inflamado no seu coração de reedificar os muros, de ver a cidade novamente operosa, vivendo na sua excelência, das pessoas se voltando para Deus. Então, quando nós estamos pensando em abençoar pessoas, nós não devemos somente tomar isso como um compromisso, um engajamento para nós mesmos, mas também impactar outros para que outros também abracem esse desejo, esse estilo de vida. Então é isso que a gente vai perceber aqui na vida de Neemias. Uma andorinha, como diz o adágio aí, uma andorinha não faz verão. Neemias sabia que seu projeto de reconstrução dos muros necessitava de uma equipe de pessoas consagradas e trabalhadoras que compartilhasse a sua visão. Então, nesse primeiro momento aqui, ele está se inteirando de tudo isso para compartilhar o seu coração com aqueles judeus e aqui incentivá-los para se somarem à pessoa dele. Quando chegou a Jerusalém, as pessoas com as quais se encontrou sentiam-se derrotadas e apáticas e viviam em meio aos escombros. Se você percebe aqui, se você prestou atenção na leitura, ele está andando para ver os muros, as fortificações, a cidade. Está tudo queimado, está tudo derribado, nem o seu animal conseguia passar na pequena estrada dentro da própria cidade. Então aquele pessoal estava um pouco apático. Se sentindo-se derrotados, não estavam animados para tocar a vida, para realmente prosperar. E Neemias sabia que precisava contar com eles. Então, a ideia de que, olha, eu preciso abençoar pessoas, mas só que eu preciso também de pessoas para que se unam comigo, para que a gente viva esse ideal que glorifica a Deus e que edifica os outros. Então, Neemias chegou ao lugar e em questão de dias havia conseguido o apoio da cidade. Você vê nessas poucas leituras que quando ele falou dos seus planos, da ação de Deus na sua vida, aquilo animou o pessoal, não é? Então ele formou equipe, mobilizou-as e conseguiu que o muro estivesse construído em 52 dias depois. Esse é o grande destaque no livro de Neemias. Ele, em 52 dias, reconstruiu os muros da cidade. Amém, é um feito poderoso. Aquelas pessoas estavam totalmente desacreditadas que os muros seriam reedificados. E em menos de 2 meses, menos de 60 dias, ele consegue esse feito. Então aqui, no seu desejo, no seu ímpeto de ajudar as pessoas, a gente pode extrair alguns princípios para as nossas vidas. Ao retornar, não é? Ajude as pessoas agindo com sabedoria. Então, são esses passos de sabedoria de Neemias que nós queremos ponderar, queremos considerar nessa noite, e assim ser um desafio para o meu coração, né? Ser um desafio para o seu coração. Porque a gente está aqui num processo de retomada dos cultos presenciais, muitos de nós retomando aí o trabalho, aqueles que ficaram de forma remota, logo alguns retornando aí ao ambiente escolar, ou seja, a vida cotidiana.
e nós podemos retornar com o intuito no coração de continuarmos abençoando as pessoas, não é? Então aqui, quero ver aqui as ações de Neemias, aonde ele pôde então estar ajudando com sabedoria as pessoas ao seu redor, ajudando o seu povo. E a primeira ação de sabedoria de Neemias, que eu posso aqui verificar com você, está no versículo de número 11. A primeira ação é: espere o momento oportuno. Se você quer ser bênção na vida das pessoas de uma forma sábia, você precisa ser alguém de percepção, de análise, que espera o momento oportuno, o momento ideal para poder tomar as decisões, para poder tomar os passos, para poder tomar, de fato, as ações necessárias. No versículo de número 11 aí do capítulo 2, você vai ver que Neemias diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, geralmente, quando a gente chega com um propósito já designado no coração, a gente já quer colocar a mão na massa, não é? Aqui, para nós voltarmos os cultos presenciais no dia 2, olha, as águas já estão rolando. Já estamos fazendo várias reuniões, o que precisa comprar, quais são os protocolos sanitários, quais são as escalas que nós vamos precisar fazer, o layout que nós vamos mudar aqui no auditório. Existe de fato uma força-tarefa nos bastidores e de alguma coisa que vai acontecer brevemente, mas nós já estamos antecipando ações para que quando chega o dia 2 as coisas já estejam todas elas já realizadas, para que aconteça bem, né? Com toda a segurança e com toda a ação necessária para que a excelência glorifique a Deus. Então imagine, Neemias chegou e 3 dias, ele ficou parado ali olhando, analisando. Então imagine as pessoas vindo, inquirindo Neemias. Ele estava ali, mas com toda a liberação do Império Medo-Persa, ou seja, ele estava ali com todos os protocolos imperiais a seu favor. Então o que esse homem veio fazer aqui? O que o Senhor quer? Né? O Senhor também é um judeu, o Senhor é um conterrâneo, mas por que está aqui? Ele está 3 dias analisando, conhecendo as pessoas, olhando as coisas, para poder agir de uma forma correta, agir de uma forma sábia. Então o momento certo é tudo, né? As coisas feitas no tempo certo é tudo. Vale a pena a gente crescer em sabedoria para tomar as decisões, para agir, para falar no tempo certo. É difícil morrer uma boa ideia quando ela é implantada no tempo certo. Às vezes a gente tenta antecipar uma ideia, ou às vezes a gente até protela, não é, uma boa ideia, mas quando ela vem no tempo certo e ela cabe ali justo, ela traz um bálsamo, ela traz uma diretriz, ela ilumina, ela nos vitaliza e nos impulsiona a agir. Então, depois de chegar a Jerusalém, ele esperou 3 dias antes de começar a dar os seus primeiros passos, não é? Não anunciou o motivo da sua vinda. Se você ler o texto aí, versículo 16, ele vai dizer bem assim: não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então Neemias não fez nada a respeito de seus planos. Mas sabemos que ele estava fazendo alguma coisa, estava observando. Eu posso aqui trazer algumas ideias, algumas conjecturas. Possivelmente ele estava orando, dizendo: Senhor, estou aqui agora. Fiz planejamentos, orei, pedi autorização do imperador, busquei matéria-prima, chegamos tudo aqui, eu preciso da tua orientação. Eu preciso saber o momento certo de agir e com sabedoria no meu agir. Então, com certeza, ele orou, ele estabeleceu planos ou afinou os planos que ele já tinha, lapidou os planos que ele já tinha,
Lembre-se, ele está aqui chegando em Jerusalém, agora ele está realmente no campo. Então agora ele está conseguindo fazer alinhamentos, afinamentos, tirando as arestas. Então ele estava revendo a sua estratégia. Então assim, existem várias hipóteses, mas com certeza ele estava buscando tomar o passo certeiro, esperar o momento correto, o tempo necessário debaixo da permissão do Senhor para que as coisas pudessem fluir de uma forma abençoadora. Então ele estava de fato esperando o momento oportuno. Jesus, ele também tinha um grande senso de oportunidade, um profundo senso de oportunidade. Durante a sua jornada até a cruz, durante o seu ministério terreno, muitas vezes ele disse bem assim: olha, não é a hora. Ou ele diz assim: ainda não chegou o meu tempo. Você lembra dessa fala de Jesus? Ele já tinha o seu plano designado, o seu plano de redenção. E tudo já estava arquitetado para que no momento oportuno, no momento certo, ele pudesse fazer expiação pelo meu pecado, pelo seu pecado. E ele levou a cabo isso até que de fato aconteceu. Então Jesus também, ele tinha um profundo senso de oportunidade. Então, como aplicação, eu quero dar alguns testemunhos desse nosso processo de retorno. Eu quero que você tenha paciência comigo. Eu estou de fato vibrante, eu estou muito feliz, eu estou também cheio de planos na minha cabeça, de passos no meu coração, para que nós possamos retomar e retomar bem, com toda a cautela, com todo o cuidado, para que você fique bem na sua saúde. Você que não vai poder chegar por causa das restrições, também siga todas as orientações e bênçãos que o culto vai lhe proporcionar, sendo também transmitido de forma ao vivo, e aquelas que serão editadas para culto online à noite, da forma como nós estamos fazendo agora. Então meu coração também tá pulsando, tá aqui pulsando de alegria por esse processo de retomada. Então aqui, por exemplo, nós tivemos alguns planos, né? Durante todo esse período. Olha, nosso último culto foi dia 8 de março. Então, março, abril, maio, junho, julho, praticamente nós ficamos aí 5 meses de recesso, 5 meses sem cultos presenciais. Mas nós não paramos nesse período, nós tivemos aproveitando as oportunidades. Eu coloquei aqui, nós fizemos um relógio de oração. Eu creio que você esteja ainda no seu compromisso no relógio de oração. Eu me propus a orar meio-dia e meia-noite por alguns temas da igreja, e eu creio que você também se comprometeu. Nós fizemos um guia para o culto doméstico, também nós, no momento certo, nós investimos nesse caminho, e dizendo: olha, é necessário que a gente faça o culto doméstico, que você aproveite o seu momento em casa e se aproxime mais do Senhor e se aproxime mais da família. Fizemos também devocionais diários por um bom tempo, uma equipe de irmãos aí, 5, 6 minutos de devocionais. Nós queremos que aquilo atendeu nos primeiros meses uma orientação espiritual para a igreja, que estava vivendo aquela coisa totalmente nova para os nossos tempos. A gente sabe de outras pandemias que aconteceram na história, mas isso é história para nós. O que nós estamos vivendo hoje é tudo novo para nós. E o que pensar biblicamente? O que falar com as pessoas biblicamente? Então as devocionais trouxeram excelentes orientações nesse sentido, né? Nós tivemos também auxílio aos missionários, há uma instituição aqui próxima de nós. Também tivemos reuniões de PG de forma remota, tivemos várias reuniões do Conselho Pastoral, da diretoria administrativa, do PG Mestre. Ou seja, nós tivemos que aproveitar os momentos e com sabedoria tomar decisões, não é? Irmãos ligando para irmãos, momento de oração entre irmãs, a amizade sendo fortalecida mesmo que de forma remota, não é?
E graças a Deus não foi uma coisa que dependeu só do pastor Wilson ou do pastor Norival. A gente percebe que a igreja viveu uma comunidade cristã, viveu um organismo, mesmo não sendo possível chegar fisicamente a esse local. E isso foi muito bom, não é? E os cultos online, não é? Então essa sabedoria necessária para poder agir no momento correto, a gente louva a Deus. E chegou agora o momento do retorno. Chegou agora, pela bendita graça de Deus, voltarmos, mesmo que de uma forma gradual, não é? Com poucas pessoas, com uma limitação ainda, mas nós já vemos uma grande bênção em tudo isso. Chegou o momento da gente voltar, não é? Chegou o momento de continuar a gente a viver a igreja. Vivemos a igreja fora aqui do endereço da Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, e nós vamos voltar a viver a igreja no endereço também, não é? Isso é muito interessante. Uma aplicação para os nossos dias a dia. Eclesiastes 3:7 diz assim: tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, porque há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação, diz também Eclesiastes 8:8. Ou seja, é necessário para que nós possamos agir com sabedoria, estarmos de fato esperando o momento oportuno. Orar ao Senhor, vigiar, ter percepção, né? Para que a gente possa de fato acertar na nossa maneira de agir. Então veja o melhor momento de agir conversando com pessoas, sendo uma pessoa disciplinada, sendo alguém que segue orientações, que consulta outro, consulta o cônjuge, consulta um líder espiritual, consulta alguém que é uma referência na sua vida. Então é muito importante para que você acerte na sua forma sábia de agir para com as pessoas, que você tenha um feeling, uma percepção do momento correto de agir, não é? Então, se por exemplo você está falando com alguém, mas você percebe que essa pessoa está em ira, às vezes o cônjuge não é o momento, às vezes com o filho não é o momento de falar. Às vezes você vê uma pessoa que está em cansaço, trabalhou o dia todo, arrumou a casa, cuidou dos filhos, e às vezes você quer ali falar de coisas importantes, sendo que não é o momento, porque o cansaço trouxe aquela estafa mental, o cansaço, a pessoa também não consegue raciocinar com mais clareza. Então você precisa ter a percepção destas coisas, às vezes a necessidade de relevar algumas debilidades dos nossos filhos. Eles ainda estão em processo de amadurecimento. Algumas debilidades das pessoas que fazem parte dos nossos relacionamentos. Relevar, perdoar, de fato. As finanças, às vezes, se elas já estão ok para que nós possamos dar os passos necessários. Fazer as contas, rever as contas, considerar novamente antes da gente tomar uma decisão que lá na frente nós vamos nos arrepender. Na compra de algo, aquisição de alguma coisa, ou se desfazer de algo, não é? Então a gente precisa de feeling, de percepção, de discernimento para tudo isso, escolher o momento certo. Então será que é o momento de eu migrar? Será que é o momento de eu sair? Será que é o momento de eu entrar? Tudo isso faz parte da sabedoria necessária para poder ajudar uma pessoa, para poder abençoar uma vida, para poder se unir a outros numa causa bendita de edificação e tudo mais. E aí você vê então essa ação de Neemias. Uma segunda ação que eu quero destacar é não somente espere o momento oportuno, mas ao retornar com essa ideia de ajudar as pessoas com ações de sabedoria, também tenha em pauta, aí nos versículos de número 12 a 15, a necessidade de avaliar a situação real. Então aí esse é o meu segundo ponto, avalie a situação real. Veja comigo novamente esses versos, 12 a 15.
Então à noite me levantei, uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Ele está avaliando a situação agora de uma forma real. Lembrando, ele estava 3 dias em Jerusalém, quando a sua família, né, seu irmão Hanani, se você leu aí o capítulo de número 1 já de Neemias, descrevendo a destruição, a quantas andava o contexto aqui de Jerusalém, ele chorou, ele orou a Deus, ele pediu autorização para o rei, ele se programou, pegou cartas, trouxe material básico para poder fazer toda aquela reforma, mas ele ainda não tinha colocado a planta dos seus pés ali. Ele ainda não tinha visto com seus próprios olhos, testemunhado de uma forma ocular. Ele ainda não tinha, de fato, andado pela cidade. Mas agora ele está numa oportunidade de fazer uma avaliação real. E esta é também uma ação de sabedoria quando nós estamos podendo ajudar as outras pessoas, não é? Porque Neemias manteve tanto segredo com respeito à inspeção do problema. Eu coloquei aqui, né? Penso que ele necessitava então avaliar toda aquela situação para que ele então pudesse, naquela análise real, de fato agir de uma forma acertada. Então Neemias compreendeu que ele e o povo enfrentavam oposição, esperou o momento certo, reuniu os dados, criou até expectativa sobre as pessoas, não é? As pessoas, olha, o Neemias está aí há 3 dias, né? Se você perceber aqui no versículo de número 12, uns poucos homens comigo. No início do versículo de número 12, mesmo não declarando para as autoridades, os magistrados, os sacerdotes, o que ele estava de fato querendo naquela análise, né? Fazendo aquela... os seus próprios pés ali, verificando tudo, mas mesmo assim algumas pessoas estavam indo com ele, e eu creio que todos eles estavam nutrindo uma expectativa. O que esse homem veio fazer, o que esse homem veio nos propor, né? E isso fazia parte dos alvos de Neemias. Finalmente ele estava pronto para tornar público seus planos e começar a formar a sua equipe de colaboradores para sanar aquela grande deficiência na cidade, que era justamente aí os muros derribados, né? Então esse é um segundo ponto que eu quero destacar aqui nesses versos de 12 a 15. Analise de forma real o que está acontecendo, escutando, né, as pessoas falarem, né, buscando direção de Deus ao orar, pedindo opinião de pessoas sábias sobre aquilo que você está verificando, sobre aquilo que você está fazendo uma análise, não é? Olhando aqui para o nosso momento de retorno, né? Cada ponto aqui eu vou falar um pouquinho sobre o nosso retorno, por isso que eu estou te dizendo, tenha paciência comigo, mas se alegre também comigo, né? Nós fizemos aí alguns protocolos que nós chamamos de protocolos sanitários, né? Compartilhamos já com você, possivelmente chegou aí no seu WhatsApp, chegou aí no seu número de telefone. Caso você não tenha recebido, fale com a gente quer que você saiba dos protocolos sanitários, não é? Chegou algumas orientações mais resumidas, mais práticas, para que você chegue aqui. Às vezes os protocolos sanitários aí, que são 4 páginas, não é? Tenham os assuntos de forma detalhada, então a gente está mandando, nós mandamos para você uma informação mais resumida, não é? E há necessidade de você até entender a importância de participar das tarefas e desafios que nós vamos ter aí no nosso retorno, não é? O compromisso é bom,
mas mais do que o compromisso é o seu engajamento. Você possivelmente vai ser contactado para nos ajudar na questão de ser um introdutor, ficar nas portas com um termômetro, com álcool gel. Talvez você vai ser contactado para nos ajudar com a segurança. Talvez você vai ser contactado para nos ajudar na limpeza aqui dos assentos, das cadeiras. E Neemias, ele estava fazendo aquela análise da necessidade real para poder compartilhar com seus conterrâneos de uma forma incisiva, de uma forma correta. Então nós também estamos levantando esses protocolos, mas contando com o seu engajamento, contando com a sua participação, com o seu envolvimento, com o seu compromisso, para que tudo isso dê certo. Então as regras são essas, deixe-me amoldar as regras. Os direcionamentos são esses, então vamos acatar esses direcionamentos. Não é todo domingo que eu vou poder ir, ou eu estou num grupo de risco que eu não posso estar lá, eu vou acatar de bom grado. Até para que tudo dê certo. E eu também seja protegido. E no momento correto, Deus vai me dar a oportunidade de estar junto com os irmãos. Essa é a verdade, não é? Como uma aplicação para o nosso dia a dia, eu já aqui falei um pouquinho, né? A necessidade de você ter uma percepção real das coisas, a necessidade de você avaliar a situação de forma real, tendo uma boa comunicação. Não só falando, perguntando, expondo, mas também ouvindo as pessoas. E ouvindo de uma forma apropriada. Não é sentar com os olhos fitos na pessoa e as palavras dela estarem entrando aqui e saindo desse lado. Não é? Então eu até quero que você que está aí no sofá, que esteja me assistindo, esteja assimilando tudo que eu estou compartilhando com você. Mas a ideia é que você possa ser uma pessoa que ouça mais. Também que as suas palavras sejam sempre palavras estáveis, devido à sua forma de avaliar as coisas com maturidade. Então, sim, o sim, não, não, que as suas palavras sejam firmes, que você pondere antes de decidir, porque você avalia de uma forma correta, real, que o seu testemunho seja preservado mediante aquilo que você está trazendo como a sua avaliação real, que o seu compromisso de Cristo com Cristo seja considerado quando você estiver emitindo as suas opiniões, quando você estiver conversando com as pessoas, que você também respeite as pessoas, que você respeite o seu cônjuge, que você respeite os de casa, que você respeite as pessoas no ambiente de trabalho, fazendo uma análise real das coisas, colocando-se muitas vezes no seu papel, no seu lugar e dando bom testemunho de Cristo e ouvindo o que deve se ouvir para se emitir pareceres, tomar atitudes que glorificam a Deus e que dê um bom testemunho de Cristo Jesus. Então, para que você tenha também essa percepção das coisas reais, não é? Da situação real, sempre busque discernimento, sempre busque conversar com as pessoas e ouvir delas também, né? Um terceiro ponto aqui que eu quero destacar, além de esperar o momento oportuno e avaliar a situação real, né? Ouvir mais, perguntar mais, ser uma pessoa de decisão correta em meio a tudo isso que você está assimilando. O terceiro ponto é identifique-se com as pessoas. Se você quer ser bênção na vida das pessoas, ao retornar para o seu cotidiano, o seu novo normal, é necessário que você se identifique com as pessoas. Olha os versos 16 a 18. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas a fogo? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio.
E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Você pode perceber no versículo 17 que Neemias coloca os óculos daquelas pessoas. Ele se coloca no lugar daquelas pessoas. Ele fala, olha, na primeira pessoa, do plural, ele diz assim, olha, nós, né? Estamos vivenciando isso. Nós estamos vendo tudo isso. Nós estamos participando de tudo isso. Então aqui eu coloquei assim: Neemias não se apresentou como o estranho que havia aparecido no momento exato para resgatar Jerusalém de seus tristes fracassos do passado. Nem apresentou uma mensagem negativa, nem culpou ninguém. O que Neemias fez foi aceitar a culpa. Identificou-se com a frustração e animou-se a fazer uma avaliação sincera do problema. E disse, olha, eu sou um de vocês. Esse problema aí é nosso. É nosso. Então ele teve empatia e se colocou na pele daquelas pessoas. Então você vai perceber isto, principalmente no verso de número 17, a forma como ele emprega o verbo aí dizendo, olha, somos nós. Né? E no verso 18 você vai perceber que ele encorajou as pessoas com seu próprio testemunho. Então ele se identificou com aquelas pessoas e ele, ao invés de criticar, ao invés de rebaixar, ao invés de colocar o dedo em riste e falar, vocês são o culpado, não. Ele deu um testemunho acerca de si mesmo, que ele estava ali para abençoar. Ele estava ali para se juntar a aqueles seus conterrâneos. E assim animou aquelas pessoas. Não é? Neemias compreendia que as pessoas se sentem mais inclinadas a seguir pessoas do que a seguir programa. Então, antes de falar dos planos que ele tinha, ele falou bem assim, eu lhe declarei com uma boa mão do meu Deus estivera comigo, falando, olha, Deus me abençoou, eu estou aqui porque eu tenho convicção que Deus me trouxe para cá. Ele falou mais, e também as palavras que o rei me falara. Ou seja, eu estou aqui porque eu quero ser bênção, eu sei que eu estou no caminho certo, na ação correta, e vamos reedificar o muro, vamos levantar essa cidade, vamos viver as nossas vidas cotidianas que o Senhor nos deu, por estarmos retornando aí daquela região Medo-Persa, agora para vivermos aqui de uma forma definitiva. Então vamos edificar o que já está derrubado, o que já está queimado. Então ele animou aquelas pessoas. Quando Neemias explicou como Deus o havia chamado e depois como as circunstâncias havia confirmado esse chamado, o povo se entusiasmou. Você vai ver no final do verso 18, então disseram, disponhamo-nos, edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. Quando o povo viu a mão de Deus naquilo, a visão deixou de pertencer somente a Neemias. Agora o povo ficou incendiado. O povo abraçou Neemias. Vamos, Neemias, então vamos fazer. A bênção que você está contando, que Deus está com você, então a gente está com convicção que você está aqui para que nós possamos desfrutar das direções de Deus para as nossas vidas por meio de você. Agora pertencia então aquela bênção a todo o povo, o segredo então havia sido revelado. Né? Como aplicação aí no nosso retorno, né? Vamos cuidar das pessoas de risco da nossa casa em nosso retorno gradual. A gente vai ressaltar aqui o que foi aí encaminhado para você nos protocolos sanitários, que diz assim que nos nossos cultos presenciais, pelo menos momentaneamente, nós não vamos ter crianças menores de 12 anos, pessoas acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas ou comorbidades e necessidades especiais, gestantes, pessoas que estão em período de isolamento ou mantêm contato com indivíduos contaminados ou com sintomas gripais, e nem pessoas com sintomas gripais. Se você observou aí as diretrizes que nós passamos,
Por que nós estamos colocando isso? Porque isto é uma expressão de amor. Parece que não, né? Olha, a igreja não quer que nós estejamos lá. Não é isso, não. É porque a gente sabe que você está numa zona de risco e, de fato, você pode contrair essa doença e é o que nós não queremos. Por conta disto, essas diretrizes vêm para que nós possamos expressar o nosso amor e consideração para com você. Então, nossos cultos vão continuar online, nós vamos transmiti-los ao vivo aqui, nos domingos pela manhã, porque nosso desejo é que você não perca os cultos, que você esteja com a gente. Mesmo aí que de forma remota, mas esteja aqui observando os domingos pela manhã, o culto que vai ser transmitido ao vivo. E nós queremos fazer isso com dedicação, porque nós amamos você em Cristo. Então aqui é dizer que nós estamos juntos, tá? Nosso cuidado para com vocês é estabelecer então esses protocolos, para que vocês fiquem bem, fiquem protegidos. Sabemos que você que está no grupo de risco, sentirá desejo de estar aqui. E o nosso desejo no coração é de realmente te abraçar, te ver, estarmos juntos, mas a gente sabe que esse não é o momento. Nós vamos sentir a sua ausência e nós estamos também nos identificando com você. Então, isso é para que você se sinta animado, tá ok? E no seu dia a dia, 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim: exortemos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longâmenos para com todos. Então, uma forma da gente ser bênção na vida das pessoas é quando nós também estamos ali nos identificando com ela. Então, a pessoa está desanimada, é o momento da gente trazer uma palavra de alívio, de conforto, de edificação, ajudando esta pessoa a fixar os seus olhos, o seu coração em Cristo Jesus, a ter a esperança bíblica no seu viver. Então tem pessoas aí que estão precisando de orientação, estão precisando de Jesus na sua vida. E você então pode, ao retornar à sua dinâmica cotidiana, o seu novo normal, você pode agir em bênção quando você agir de forma sábia para com as pessoas. E como? De fato, se identificando com elas. A palavra de Deus também diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, tem pessoas que estão em busca de referência, alguém para se espelhar. E talvez pessoas considerem você, de fato, um espelho para ela, uma referência para ela. Então é necessário essa identidade de você ter compaixão pelas pessoas, de você ter amabilidade pelas pessoas, para que elas também possam conhecer Cristo Jesus e sentirem-se cada vez mais amadas, não é? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, está em 1 Coríntios 11:1. E quarto e último, para as nossas considerações aqui, para que você ao retornar possa agir com sabedoria na vida das pessoas, abençoando-as. Não somente espere o momento oportuno, não somente avalie a situação real, não é? Escutando, conversando, emitindo palavras com testemunho. Não somente identifique-se com as pessoas através de compaixão, através de se tornar uma referência para as pessoas. Também o quarto ponto aqui, você preparar-se para possíveis intercorrências, para possíveis lutas, para possíveis obstáculos. Aqui nos nossos 2 últimos versos você vai ver isso. Porém Sambalá, verso 19, o Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, se você começar a trabalhar para Deus,
ou você que já trabalha para Deus, sabe que com certeza você pode sofrer oposição. Você terá oposição. No momento em que você fizer uma declaração pública da sua fé, falando que você pertence agora à pessoa de Cristo Jesus, que você se converteu ao Senhor, ali você já vai ter dificuldades, com certeza. Então, dificuldades, intercorrências, oposições, obstáculos, infelizmente, poderão fazer parte da sua vida quando você estiver agindo em prol, em benefício de outra pessoa. Parece incrível, não é? Quando você agir em prol de benefício de uma pessoa, você enfrentará obstáculos, adversidades. Mas isto é o que a gente está percebendo aqui na vida de Neemias, não é? Você terá obstáculo talvez na igreja, você terá obstáculo talvez na sua própria família. O que Neemias fez foi revelar os motivos egoístas dos seus inimigos. Compreendia que se Jerusalém fosse reconstruída, isto reduziria o tamanho do reino deles. Assim era a lógica que eles se opuseram ali ao projeto de Neemias, não é? Eles até disseram, olha, vocês estão se rebelando contra o rei. Neemias estava ali justamente porque o rei, o imperador, tinha dado toda a autoridade para ele estar ali desempenhando o que ele estava desempenhando. Então, Neemias, ele entregou ali aquela situação nas mãos de Deus. Ele falou no verso 20, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Então, uma vez que você decidir por viver uma vida para Jesus Cristo, uma vida de santidade, uma vida que lhe agrada, haverá alguém em algum lugar que vai colocar julgamento em todas as suas motivações. Mas não pare. Você fez um propósito diante de Deus, você tem um compromisso com o seu Pai Celeste, viva, se engaje, ok? Como aplicação, creio que teremos oposição em nosso retorno. Possa ser que aqui, né, mais uma vez, falando sobre os nossos retornos presenciais, possa ser que a gente vai ter algumas críticas de alguns procedimentos. E para nós, isso daí a gente já está contando, né? Talvez você já olhou o protocolo sanitário aí de uma forma detalhada e você achou ali uma vírgula, achou ali uma colocação, né? A gente já está contando com isso, né? Infelizmente. O contentamento nunca será de uma forma generalizada, nunca alcançará todos os corações, nunca haverá uma aprovação homogênea que agrade a todos. Então creio que pode haver muitos comentários construtivos, como eu já recebi comentários construtivos, mas penso também que pode ter muita oposição velada. Oposição velada é aquela que não se manifesta, mas vai falando de um para outro, de uma forma indireta, nos bastidores, nas casas, no WhatsApp. Mas se você quer ser bênção na vida das pessoas, isso daí você tem que contabilizar. Tem que saber que vai fazer parte. Então, fique firme no seu posto, fique firme no propósito que Deus lhe deu. 1 de João 3,13 diz, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. O Senhor Jesus Cristo, no contexto da proximidade da sua morte, ele falou para os seus discípulos, olha, vai haver um momento em que todos vocês vão debandar. Seus discípulos, não, quem vai debandar? Vocês vão debandar. E aí ele emitiu as seguintes palavras, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eles mesmos estariam fugindo de certas situações, de se identificarem com Jesus. Mas Jesus disse bem assim, vocês podem ter paz em mim. Apesar das aflições, das perseguições, em mim vocês podem ter paz. E eu quero ser referência para vocês. É isso que Jesus está dizendo. Eu venci o mundo. Não é? 1 de João 4,4 diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
Então tenha isso como convicção, esteja pronto para você sofrer por causa de Cristo Jesus, por estar abençoando uma vida. Esteja pronto então para sofrer por pessoas. O mundo está gritando que você deve olhar para você mesmo, para o seu umbigo, que próximo que nada. Mas a palavra de Deus diz que você deve estar pronto para sofrer por causa de pessoas, por causa de Cristo Jesus. Então esteja pronto para glorificar a Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos ouvir uma última canção. Vamos também ouvir aí esses avisos detalhados sobre o nosso retorno e daqui a pouco uma oração final, tá bom? Que Deus seja contigo e desde já uma boa semana no Senhor. Venha adorar a esse Deus com a gente. Deus que deu seu Filho para morrer na cruz por você. Venha conosco. Da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imensidão da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu.
Graça e paz. Não sei se você tem uma boa lembrança aí, eu espero que sim, mas na primeira quinzena de março, eu e o pastor Norival estivemos aqui noticiando para você o cancelamento dos cultos. Mas agora nós estamos trazendo uma excelente notícia. Nós, debaixo da graça e da direção do Senhor, agora em agosto estaremos retomando de uma forma gradual os cultos presenciais, tá ok? E vai se seguir, junto com este vídeo, os protocolos sanitários, com informações imprescindíveis para que você leia, para que você possa assimilar todo o conteúdo e voltar junto com a gente, com todos os cuidados que se requerem, tá ok? Vai também aí algumas diretrizes mais resumidas, e aí você vai poder observar e se inteirar. O nosso desejo é voltarmos de fato e que você então participe desse retorno totalmente inteirado, tá bom? Pastor Norival vai também complementar aqui os avisos ao seu coração. Preste atenção, por gentileza. Graça e paz, amados. O culto agora em agosto, ele vai voltar, a partir do domingo que vem. Então nós teremos todas as manhãs o culto presencial, ok? À noite não teremos culto presencial em agosto. Teremos os cultos gravados. Vamos continuar disponibilizando cultos gravados à noite. Então todas as manhãs, às 10 horas da manhã, se Deus assim permitir, começaremos o culto domingo que vem. E mais ou menos umas 11h30 da manhã estará acabando o culto, tá certo? Então isso será em agosto. Se tudo correr bem em agosto, em setembro teremos os 2 cultos, manhã e noite, e aí sim os 2 presenciais, tá certo? Nós temos alguns critérios. Nós, devido ao distanciamento social, nós só vamos poder disponibilizar aqui no recinto 70 lugares, 70 cadeiras. Dessas 70, 20 dessas cadeiras vão estar para as pessoas que vão servir aqui. Por exemplo, o pregador, os músicos, os que vão cantar, as pessoas introdutores, todas as pessoas que estão fazendo algo durante o culto, tá certo? As outras 50 cadeiras nós distribuiremos entre os PGs, faremos uma distribuição entre os 4 PGs, Vila Facchini, Vila Guarani, Vila do Encontro e o PG de mulheres. E também teremos cadeiras para também uma quantidade para as pessoas que não estão no PG, tá certo? E claro, também cadeiras para visitantes que porventura cheguem, na hora do culto, vai vir aqui, está passando na rua, quer entrar, a gente vai ter cadeiras reservadas já para esse grupo. Como nós procederemos? Você que já faz parte de um PG, você que está inserido num PG, você vai procurar o seu líder vai organizar para você o dia que você pode vir, qual domingo que você pode vir. Como nós temos limitação de lugares, não vai poder vir toda a igreja todos os domingos. Não dá, não tem como. Então nós vamos ter um limite para cada PG a cada domingo. Então, por exemplo, se você vir no próximo domingo, você vai conversar com o seu líder, e aí você vem nesse domingo. No outro domingo, provavelmente você não virá outra pessoa do seu PG. E assim por diante, tá certo? E as pessoas que não estão, se você não está inserido em nenhum PG, você deve me procurar, você deve mandar para meu WhatsApp particular, pastor, eu quero estar domingo na igreja. Então eu também vou ter uma quantidade de pessoas que eu posso disponibilizar e vou organizar. Quando completar esse número, as pessoas querem, que mais pessoas querem, eu vou falar, você pode vir no outro domingo, dia 9 de agosto. E assim por diante. Então eu vou fazer a escala de todas as pessoas que não estão inseridas no PG. Então se você pode estar aqui e quer estar aqui em agosto no culto presencial, me procure, manda o WhatsApp para mim, tá certo? Para que eu faça essa organização. E se você está inserido em algum PG, procure o seu líder para que ele faça essa organização para você. Tá ok? É isso que nós precisamos falar. Então, que continue orando essa semana, continue intercedendo, que Deus nos abençoe, que Deus permita que realmente tudo aconteça para que dia 2 de agosto, para a honra e glória do nosso poderoso Deus, estejamos reunidos aqui, de novo, depois de tantos meses, para celebrar, adorar e louvar ao nosso Senhor. Tá bom? Então que Deus nos abençoe. Muito que bem, tivemos aí a palavra proclamada, cantamos, louvamos. Você também pôde se inteirar do nosso retorno presencial. E mais do que isto, é de fato ser desafiado ao retornar, você ter ações sábias
para poder continuar sendo bênção na vida de pessoas. Então, eu gostaria que você curvasse a cabeça, fechasse os seus olhos. Quero orar por você e também junto com você, tá bom? Oremos. Pai, obrigado. Obrigado pela finalização deste mês, durante esta semana. Obrigado pela pregação da Tua palavra neste mês sobre o retorno e trazendo grandes considerações, ó Pai, de quanto que a nossa vida pode dar voltas de melhora, de santidade, de edificação. O Senhor está sempre nos dando oportunidade de conversão, de arrependimento, de crescimento. Hoje à noite nós vimos através da vida de Neemias que nós podemos ser bênção na vida das pessoas e vimos várias ações de Neemias que nos faz perceber como nós podemos dar estes passos. Que a palavra do Senhor sempre esteja na nossa mente, no nosso coração, para que ela seja a base dos nossos pensamentos, das nossas crenças, das nossas convicções. E também o meio pela qual nos orienta, ó Pai, a viver uma vida para o Teu agrado na prática, na maneira de falar, no que vai nos nossos pensamentos, na nossa forma de agir. Pai, obrigado, ó Pai, por essa semana que se inicia hoje. Abençoa-nos nos nossos afazeres e continue dando-nos sabedoria para que nós possamos retomar os cultos presenciais de uma forma que glorifique ao Senhor e que proteja, de fato, abençoa os nossos irmãos. Nós estamos felizes diante da Tua presença, porque o Senhor foi conosco, nos abençoando, nos abrindo portas, de fato aplanando a estrada, para que nesse ínterim, nesse período todo, nós não ficássemos sem cultuar ao Senhor, sem interagir com os irmãos. Nós agradecemos pela tecnologia, pela sabedoria, pelas pessoas todas, ó Pai, que estiveram trabalhando nos bastidores e continuarão trabalhando para que as coisas possam fluir de uma forma que glorifique ao Senhor. Nós agradecemos pela IBVN, pedimos pelos nossos cultos que iremos voltar, a proteção do Senhor para com cada um de nós. Pois nós adoramos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Até mais. Boa semana no Senhor. Nos vemos aí durante esse mês de agosto, presencialmente para aqueles que podem, para aqueles que não podem, veremos através dessas tecnologias e brevemente estaremos juntos todos. Que Deus seja contigo.